Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor político, moral ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito das Claras. Estamos muito mais acostumados a discutir e a ver situações reais em que as entidades patronais pensam os trabalhadores, seja de que forma for. Mas a verdade é que, assim como nenhuma entidade patronal é obrigada, é forçada a ficar com um trabalhador que não quer, o trabalhador também não é obrigado a trabalhar numa empresa que não deseja. Portanto, o trabalhador também tem mecanismos legais para fazer cessar o seu contrato de trabalho e terminar a relação laboral com qualquer entidade empregadora com a qual tem algum vínculo. Então, quais são as formas que o legislador prevê para um trabalhador fazer cessar este vínculo laboral de forma lícita? Desde logo, as partes, e quando se diz as partes, está-se a falar quer na entidade empregadora, quer no trabalhador, tem a prerrogativa de chegar a um acordo para cessação de contrato de trabalho. E este acordo pode ser da iniciativa, portanto, a iniciativa de propor um acordo à outra parte pode partir quer da entidade empregadora, quer do trabalhador. Portanto, um trabalhador que não pretenda continuar com um vínculo laboral com uma empresa pode, nos termos da lei, propor um acordo de cessação de contrato, um acordo de término de contrato à sua entidade empregadora. Aqui a exigência do legislador é no acordo em si. Portanto, este acordo tem que ser feito por escrito e deve ter obrigatoriamente alguns elementos sob pena de depois ser considerado um documento nulo. Estes elementos são, desde logo, deve fazer menção expressa da intenção de cessar o contrato e depois deve fazer referência à data de produção de efeito desse acordo, ou seja, dizendo quando é que se considera cessado, quando é que se considera terminado o vínculo laboral. E, naturalmente, tratando-se de um documento escrito com força legal, deve ter a data do próprio acordo. Depois existem milhentas de outras questões que podem ser tratadas no acordo, que podem ser postas no acordo. Pode-se colocar questões de confidencialidade, pode-se colocar questões de não concorrência, pode-se naturalmente prever uma compensação para o trabalhador para além daquilo que são os seus créditos laborais. Portanto, depois aí o que há é uma liberdade contratual total que as partes podem colocar no acordo de cessação de contrato de trabalho. Depois, e como já vimos aqui em alguns vídeos anteriores, existe sempre a possibilidade do trabalhador dar um pré-aviso à entidade empregadora e fazer cessar o seu contrato. Este pré-aviso, como determina o artigo 305 da Lei Geral do Trabalho, é de 30 dias consecutivos. Portanto, o trabalhador pode sempre dar um pré-aviso com uma antecedência de pelo menos 30 dias consecutivos, dizendo à sua entidade empregadora, a partir do dia X, portanto, eu dou no dia 1, por exemplo, de um mês, para ser aplicável no dia 1 do outro mês, tendo deixado este tempo de 30 dias passados entre a comunicação e a produção de efeitos, dizendo à minha entidade empregadora, olha, chegando à data tal, deve considerar-se cessado o meu contrato de trabalho e, neste caso, estamos a falar de uma denúncia. Atenção, uma ressalva aqui, que também já vimos no vídeo que falamos da falta de pré-aviso. A falta de pré-aviso faz nascer para o trabalhador a obrigação de compensar a entidade empregadora pelo período desta falta de pré-aviso. E, normalmente, esta compensação é feita com o acerto de contas que tem que se fazer no fim do contrato, definindo-se aquilo que seriam os créditos laborais a pagar o trabalhador. Uma outra ressalva aqui nos casos em que o trabalhador eventualmente dá um pré-aviso à entidade empregadora. A entidade empregadora não é obrigada a aceitar o trabalho do trabalhador durante esse pré-aviso. A entidade empregadora pode dizer, ok, deste uma carta hoje, dando um pré-aviso de 30 dias, mas eu não tenho interesse que continues esses 30 dias na empresa. Há muitas entidades empregadoras que abrem mão daquilo que nós chamamos de handover, portanto, daquele processo de passar as pastas de uma pessoa para outra, abrem mão disso e preferem que o trabalhador, tendo dado o aviso prévio, deixe de frequentar as instalações da empresa imediatamente. E pode fazê-lo. Mas se fizer isso, não se desonera da obrigação de pagar o salário, de pagar a remuneração referente àqueles 30 dias que o trabalhador se colocou à disposição para continuar a trabalhar e dar o pré-aviso. Portanto, a entidade empregadora pode dizer, ok, recebemos a tua carta, a partir de amanhã não vens mais, mas deve considerar os 30 dias para pagamento de salário e esse
cessação do contrato só vai, de facto, produzir efeitos depois de passar os tais 30 dias de pré-aviso. Depois, o legislador traz aqui uma ressalva para os casos em que o trabalhador deixe de poder cumprir com o seu contrato de trabalho por razões de obrigações legais. Eu aqui consigo pensar num exemplo que é naqueles casos de serviço militar obrigatório, por exemplo, que a pessoa é chamada para prestar um serviço militar obrigatório e, portanto, o tempo em que vai estar ausente não pode prestar o serviço e, em vez de suspender o contrato para esse efeito, o trabalhador termina o contrato ou o contrato termina para que ele possa ir cumprir estas obrigações legais. E depois ainda há os casos de aquilo que o legislador chama de alteração substancial das condições de trabalho, que ainda que tenham sido impostas pela entidade empregadora no uso dos seus direitos, portanto não há aqui uma violação dos direitos, não há aqui uma violação por parte da entidade empregadora. A entidade empregadora altera as condições de trabalho do trabalhador no uso das suas prerrogativas, mas o trabalhador não é obrigado a ficar numa situação como esta. Um exemplo de transferência do local de trabalho, em que depois o trabalhador conclui que não pretende continuar com o vínculo laboral, havendo esta alteração completa do seu foco de emprego, do seu centro de emprego, pelas razões diversas que ele eventualmente possa apontar. Então, nestes casos, o legislador também dá a prerrogativa do trabalhador fazer cessar o contrato de trabalho de forma lícita, sem resultar uma violação da lei por parte deste trabalhador que faz cessar o contrato. Nestes casos de alteração das circunstâncias, o trabalhador deve notificar naturalmente a entidade empregadora de que estas, portanto, fazendo menção de quais foram os factos que lhe fizeram apresentar a carta de cessação de contrato, e a cessação tem efeito imediato. Portanto, o trabalhador escreve para a entidade empregadora dizendo: os factos que me levam a pedir admissão são estes, portanto não houve, neste caso, nenhuma violação da entidade empregadora, mas por causa desta alteração, o trabalhador vem, de forma também lícita, fazer terminar o contrato. E depois, naturalmente, não sei se sabias, o trabalhador pode invocar justa causa para fazer cessar o contrato. E aqui é aquele caso em que nós chamamos de despedimento indireto. Nestes casos, há em princípio uma violação da lei por parte da entidade empregadora que faz com que o trabalhador tenha justa causa para cessar este vínculo laboral que tem com esta entidade empregadora. O artigo 303, número 2 da Lei Geral do Trabalho traz o elenco de razões que o trabalhador pode invocar para fazer cessar o contrato de trabalho dele com justa causa, para estes casos de despedimento indireto. Desde logo, a falta ou o atraso reiterado do pagamento do salário e de forma culposa. Portanto, não vamos dizer a entidade empregadora sempre pagou o salário a tempo, nunca houve nenhum mês que deixou de pagar e no primeiro mês que deixou de pagar por alguma razão nós vamos invocar justa causa e cessar o contrato. Não. O legislador fala de falta reiterada e culposa da falta do pagamento de salário. Portanto, 2 meses, 3 meses, sem que o trabalhador receba, o trabalhador tem o direito de fazer cessar este contrato por justa causa. Depois também tem os casos de aplicação abusiva de medidas disciplinares. Já falamos também aqui de medidas disciplinares, já falamos aqui do processo disciplinar anteriormente. Se houver um caso de aplicação de uma medida disciplinar que o trabalhador entenda que foi abusiva, também pode invocar este abuso na aplicação da medida disciplinar para fazer cessar o contrato com justa causa. O legislador fala também na falta de cumprimento de normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. Se houver uma violação destas regras de higiene, segurança e saúde no trabalho por parte da entidade empregadora, também o trabalhador tem aqui fundamento para fazer cessar o seu contrato por justa causa. E depois, naturalmente, casos de ofensa à integridade física, honra e bom nome do trabalhador ou dos seus familiares. Portanto, se houver alguém, representante da entidade empregadora, nessa qualidade, que eventualmente cometa, porque isto também pode ser constituído crime, de ofensas à integridade física, ao bom nome, à honra do trabalhador, à sua dignidade, dele ou dos seus familiares, dele e dos seus familiares, também o trabalhador tem justa causa para fazer cessar o contrato. Depois, qualquer tipo, e o legislador deixa aqui em aberto, violação de direitos legítimos do trabalhador. Aqui o legislador fala em violação grave, violação culposa e grave dos direitos do trabalhador
também é justa causa para despedimento indireto. Depois tem outra linha que o legislador fala em lesão dos interesses patrimoniais sérios do trabalhador. E, naturalmente, lembram-se quando falamos de justa causa de despedimento, neste caso ao contrário, da entidade empregadora para o trabalhador, o legislador da Lei Geral do Trabalho veio incluir o assédio. Neste caso, também está previsto o assédio como justa causa para o trabalhador fazer cessar o seu contrato com justa causa. Atenção, aqui o legislador fala apenas em assédio, portanto eu entendo que aqui deve incluir-se quer o assédio moral, quer o assédio físico, portanto, o assédio sexual. Casos de assédio são justa causa para que o trabalhador faça cessar legitimamente o seu contrato, invocando culpa da entidade empregadora. E, por último, o legislador fala em casos em que o despedimento tenha sido causado intencionalmente pela entidade empregadora. Um exemplo que se usa bastante aqui nestes casos é aqueles casos em que a entidade empregadora isola o trabalhador, retira todos os meios de trabalho dele. Portanto, imagine um trabalhador que trabalha no escritório, a entidade empregadora tira-lhe o computador, tira-lhe as canetas, tira-lhe os papéis, tira-lhe, enfim, todos os processos e deixa-o lá isolado e, portanto, esvaziado completamente de funções para que o trabalhador sinta a pressão psicológica e moral e, eventualmente, se vá embora ou, eventualmente, peça admissão. Isto é um caso que o legislador diz que foi a entidade empregadora que culposamente conduziu o trabalhador a fazer cessar o seu contrato. Nestes casos, e neste caso até pode-se dizer que há uma violação do direito de ocupação efetiva, que é um direito que o trabalhador tem. O trabalhador tem o direito de ter ocupação no local do trabalho. Havendo uma violação deste género, o trabalhador pode invocar que foi causado pela própria entidade empregadora e, portanto, justa causa também para despedimento indireto. Havendo justa causa para fazer cessar o contrato, o trabalhador tem que cumprir com alguns requisitos. Desde logo, o legislador diz que tem 30 dias desde o conhecimento do facto para invocar esta justa causa. Não pode, por exemplo, o trabalhador deixar de receber o salário janeiro, fevereiro e março e depois a entidade empregadora até comatar esse vício, portanto, pagar esses salários e depois lá em agosto, porque aconteceu alguma coisa e o trabalhador já não quer lá trabalhar, vir invocar justa causa dizendo ele demorou muito a pagar-me em janeiro, fevereiro e março. Não, tem 30 dias desde a verificação do facto para vir invocar a justa causa. Portanto, se o facto ocorreu no dia 1 de janeiro, ele tem até dia 31 de janeiro para eventualmente fazer a exposição à entidade empregadora. E como eu já disse agora, como é que se concretiza isto? Com uma exposição à entidade empregadora. O trabalhador deve pôr por escrito quais são as razões que entende serem atendíveis para este despedimento indireto, para esta justa causa que ele está a invocar, para fazer terminar o contrato. Aqui o legislador diz que a entidade empregadora, recebendo este documento do trabalhador, pode reconhecer a justa causa e aí indemnizar diretamente o trabalhador. Aqui estamos a falar da indemnização prevista no artigo 310, número 5, que corresponde ao salário base do trabalhador multiplicado pelos anos de trabalho. Mas o que é expectável e o que é mais comum é que, uma vez recebida esta comunicação do trabalhador, a entidade empregadora, em regra, não concorda com o que lá está e, em regra, diz que não houve justa causa nenhuma, que não deu justa causa nenhuma ao trabalhador para que este faça cessar o contrato. E, neste caso, não havendo reconhecimento da justa causa pela entidade empregadora e, portanto, consequentemente, não pagamento da indenização, o trabalhador pode e deve recorrer a tribunal para ver este seu direito reconhecido. E, por último, já falamos também aqui no canal, tem sempre a figura do abandono. Já vimos acima outras formas lícitas de fazer. O abandono é aquele caso em que o trabalhador não dá pré-aviso nenhum, não dá justa causa nenhuma e pura e simplesmente abandona o local de trabalho. Deixa de ir prestar o seu trabalho. Lembrem-se do que dissemos no vídeo que falamos sobre o abandono e se ainda não ouviram, podem vê-lo sempre por completo no canal do YouTube. O abandono é igual ou é considerado pelo legislador como uma denúncia sem pré-aviso. E lembram-se do que disse no início deste vídeo. Se não for dado o pré-aviso, nasce para o trabalhador a obrigação de compensar a entidade empregadora. Portanto, havendo um abandono e não havendo um pré-aviso, tal pré-aviso dos 30 dias, e verificada a figura de abandono, então o trabalhador fica obrigado a compensar a entidade empregadora a falta desse pré-aviso, ou seja, um mês de remuneração. Eu sou a Zaida Amado Faneca, este é o Direito às Claras.